Crer ou não crer? A pequena nação do Haiti abriga muitos mistérios. Mas nenhum mais bizarro do que a história de um homem chamado Clarvius Narcisse. Wade Davis é um explorador e escritor. Ele investigou o caso que começou em 1962, quando Narcisse ficou muito doente. A variedade de sintomas que ele relatou era tão estranha que dava a impressão de ter saído de um filme de ficção científica. Apesar dos esforços dos médicos, era tarde demais para salvar Narcisse. A morte foi testemunhada por médicos, enfermeiras e seus próprios parentes. A irmã dele chegou a marcar sua impressão digital no atestado de óbito, confirmando que era o irmão dela e que ele estava morto. Deveria ter sido o fim da linha para Clarvius Narcisse. Mas, 18 anos depois, acontece uma coisa incrível, da qual ninguém se esqueceria. Em 1980, a irmã de Clarvius estava fazendo suas tarefas diárias no povoado onde vivia. De repente, ela vê algo além da sua compreensão. Diante dela está seu irmão falecido. Clarvius Narcisse se ergueu dos mortos. Ele alegou que estava enterrado e foi magicamente ressuscitado por um feiticeiro. E partiu para o norte do país, onde ficou trabalhando como um escravo zumbi por 18 anos. Clarvius Narcisse voltou da morte como um zumbi. Não há dúvidas de que este indivíduo foi claramente declarado morto pelos médicos. E as questões eram: por quê? Como? O que houve com ele? A história incrível atrai a atenção de uma equipe de cientistas ansiosa para examinar o caso e revelar a verdade. Eles investigaram todas as evidências, especialistas forenses analisaram as digitais, o testemunho dos membros da família e dos médicos. Após meses de investigação, os especialistas chegam a uma conclusão incrível. 2 cientistas renomados vieram a público dizendo que tinham encontrado o primeiro caso de um zumbi. Steven Schlossman é um psiquiatra de Harvard. Incrivelmente, ele acredita que a resposta pode ser sim. Quando eu comecei a pensar como eu explicaria um zumbi cientificamente, era uma piada, mas acabou ficando meio sinistro. O zumbi típico, no meu entendimento, é lento, trôpego, não consegue resolver os problemas mais simples e come carne humana. Existem formas médicas de explicar esse comportamento. Esse é um cérebro de ovelha, mas imagine que seja humano. O nosso é bem parecido, só que é maior. A função do cerebelo é nos ajudar a manter o equilíbrio. Nos zumbis deve haver algo de errado com o cerebelo, porque o equilíbrio dos zumbis não é nada bom. Eles esticam os braços para não cair, eles andam de pernas abertas, eles têm ataxia do tronco, que é quando o tronco se move de um lado para o outro. E para frente e para trás, são todas doenças do cerebelo, e é fácil deduzir que a causa da praga zumbi deve atacar o cerebelo. Existem diversas doenças que podem afetar o cerebelo. Nesses casos, nós observamos exatamente o andar trôpego dos filmes de zumbi. A postura é uma coisa. Mas o que explica a violência animalesca dos zumbis? A amígdala é a parte mais primitiva do cérebro. É a região do cérebro onde ficam as emoções básicas. A amígdala cerebral é a fonte de toda a raiva. Mas ela é controlada pelo lobo frontal, a parte mais avançada do cérebro. Quando alguém nos fecha na estrada, nós temos o impulso de gritar, de bater no outro carro, de fazer algo drástico. Mas o lobo frontal interfere e nos impede de fazer isso. Assistindo aos filmes de zumbi, podemos concluir que eles não têm o lobo frontal. Eles não controlam os impulsos. Uma combinação específica de lesões cerebrais poderia criar um zumbi? Só há um problema. O zumbi, por definição, tem que morrer e ser reanimado. Não existe base médica para alguém voltar dos mortos, por enquanto. E como explicar que um homem possa ter voltado do túmulo depois de ter a morte confirmada pelos médicos? Talvez ele esteja mentindo, talvez ele tenha sofrido um dano neurológico que o impede de lembrar o que aconteceu. Mas se estamos falando de voltar da morte, isso não acontece.